Estamos chegando aqui na nossa última live do dia, hoje de forma bastante especial, com a presença do Lúcio Flávio, um dos grandes camisa 10 que o futebol já teve. O Lúcio já está chegando aqui para a gente iniciar um bate-papo bacana sobre futebol, sobre a carreira de atleta, sobre também o posicionamento dele após a carreira, essa trajetória. O Lúcio que tem uma carreira brilhante dentro do campo, e eu tenho certeza aí que vai ser uma experiência muito bacana. A gente vai ter um papo com o Lúcio Flávio nesse momento, tratando do futebol. O pessoal já está chegando aqui, né? E conto com vocês. Leandro Guerreiro também chegou, é um grande parceiro. O pessoal já está chegando, esperando o Lúcio entrar na nossa live aqui para que a gente possa começar. O Lúcio já está chegando aqui também, para que a gente possa iniciar a conversa. Os nossos cursos, se Deus quiser, após a pandemia, a gente deve retomar com bastante força, né? Esse é o nosso objetivo. Tínhamos alguns marcados, né? Agradecer, obrigado pela moral dos nossos cursos aí. Agradecer também o Henrique, que faz parte aí da nossa equipe de trabalho, né? E tá aqui online. Boa tarde, aí, boa noite, Lúcio. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, graças a Deus. Em casa, né, com todos, você também acredita que esteja? Sim, já 20 dias já dentro de casa, praticamente. acostumado naquela correria, né, e a gente para, mas é o momento, e nós estamos aproveitando esse momento para fazer novas amizades, novos contatos e também recuperar as baterias. Ô, Lúcio, já iniciando, eu queria te agradecer por você ter aceitado o convite, agradecer ao Guerreiro, né, por ter nos referendado aí junto a você, te contar um pouquinho também do nosso trabalho aqui em Minas, né. Hoje nós desenvolvemos um projeto na área de capacitação para treinadores de escolinhas, categorias de base. Felizmente, há 3 anos, isso a gente já vem fazendo aqui. Começamos na minha cidade, que chama Divinópolis, que fica a 110 quilômetros de BH. E, posteriormente, levamos esse projeto na área de futsal e agora de futebol de campo para Belo Horizonte. E, felizmente, o trabalho vem dando certo. A gente ampliou essa parceria para o futsal, já fizemos alguns cursos em São Paulo. Iríamos fazer um curso agora com o Marquinhos Xavier, técnico da Seleção Brasileira no Rio também. Fizemos também uma parceria com o Marcelo Vilena, que você deve ter ouvido falar dele, porque você é do Sul, e ele fez um trabalho referendado aí no Atlético Paranaense. Hoje roda, hoje está no Vitória. Nós fechamos um workshop para treinadores de futebol e vamos rodar as capitais do país com esse workshop, convidando profissionais de cada área da gestão de categoria de base para falar para esses treinadores, porque eu acredito ainda nesse tipo de projeto, eu acredito que nós precisamos fomentar a capacitação e o conhecimento de forma acessível nesse momento. A gente sabe que existem os cursos da CBF Academy, eu fiz a licença C, eu vi que você também já fez a B, mas não são todos que têm acesso a esse tipo de projeto. Então, o nosso objetivo é, quando eles não podem chegar lá, vamos fomentar aqui na base, né, e na construção de um futebol melhor. E assim a gente criou esse projeto e tem dado sucesso. E o Leandro Guerreiro já participou conosco em 2 cursos, né, um em Belo Horizonte, um em Itaúna, no interior. Fez uma live comigo semana passada e hoje eu estou tendo a honra e a satisfação de recebê-lo aqui. Já te falei que eu sou botafoguense, já comemorei muito o gol seu, então... E tá para nascer um cara que bate falta igualzinho você. Então, estou muito feliz de estar tendo essa oportunidade de conversar com um profissional, com uma atleta que era exemplo, que era referência, e estar aqui hoje com você, para mim, é um orgulho muito grande.
Matheus, primeiro agradecer também o convite. Nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Praticamente aí todos nós em casa, são poucos os profissionais aí que podem sair, né, para trabalhar fora. E além, é claro, da oportunidade aí que a gente tem, né, de conversar um pouquinho. É óbvio que como o Leandro falou, né, a seu respeito, eu pude observar aí no seu Instagram, e uma coisa que me chamou muita atenção é a tua relação com o futsal, né? Eu já vi aí que você fez algumas lives aí com o pessoal do futsal mesmo, e é algo que me agrada muito, porque eu também, na minha infância, apesar de não ter iniciado no futsal, eu tive uma passagem também no futsal e gosto muito. Acredito que é uma modalidade que ajuda muito nessa iniciação, e depois, claro, aqueles que tiverem, né, a capacidade de uma transição para o futebol de campo, ela se torna uma situação que ajuda muito, né, no sentido dessa formação do atleta. Quero aproveitar também, é claro, além de todos que nos acompanham aqui, né, temos aí vários torcedores aí acompanhando, né, pessoas que acompanham também seu canal. Tem aí vários companheiros que entraram, alguns que jogaram comigo, outros que fomos só adversários, mas acabamos fazendo amizade. Pessoas que trabalharam aí também comigo, né? Eu vi aí recentemente alguns que jogaram também futsal comigo aí na nossa infância. Então é bacana. Parabenizar aí pela iniciativa. Como você falou, né? A CBF hoje ela proporciona, né, alguns cursos, né, que é a licença C, a B, a A e a Pro. Nem todo mundo ainda tem essa capacidade financeira para estar fazendo os cursos, e eu acho bacana porque temos muitos profissionais que têm se engajado no sentido assim de promover algo que traga, né, algum benefício, principalmente para quem gosta do esporte, especialmente futebol. Então, muito bacana da tua parte. Então, Lúcio, quando começou a quarentena, nós tínhamos até esse workshop com Vilhena, aqui já em Minas, programado, e nós ficamos pensando, já tínhamos cerca de 50 alunos, 40 alunos inscritos no evento, e nós ficamos pensando, né, a estratégia de aproximar desse pessoal, porque todos os projetos esportivos estão parados, né, as escolas, categoria de base. Então nós pensamos, vamos para a live, vamos acompanhar o mundo, e estamos oferecendo aí a oportunidade para muitos, né? Por exemplo, você foi um exímio jogador, uma referência dentro de campo, hoje já faz um trabalho fora do campo, fora das quatro linhas, e vai contribuir aqui de uma live gratuita, né, para esse pessoal que está nos assistindo. E isso contribui, eu falo assim, é uma ação que eu estou chamando de uma ação fenomenal, porque nós estamos contribuindo de forma gratuita. Hoje, por exemplo, nós recebemos aqui o João Romano, que é preparador físico do futsal da seleção brasileira. Ele tem o Marcelo Vilhena também, antes de você, deram aula aqui, e com você não vai ser diferente. Amanhã a gente tem conteúdo na área da gestão, temos case do Atlético Futsal aqui, que foi o maior, eu acredito que uma das maiores equipes, né, de futsal do planeta, e nós vamos estar aqui conversando amanhã. Ô Lúcio, já entrando na nossa live aqui, mandar um abraço para o Leandro Guerreiro, né? Ele está aí na live, já mandou mensagem aqui, tá na nossa companhia. Como que foi sua trajetória no futebol? Você já contou um pouquinho que você veio do futsal, né? Isso já é um bom caminho. Como foi sua trajetória? Na verdade, eu comecei primeiro até no campo, né? Eu iniciei com 10 anos de idade no futebol de campo, e aí no ano seguinte, questão de 6, 7 meses depois, eu acabei indo para o futsal também. Então eu estudava pela manhã, treinava futebol de campo à tarde e o futsal, né, aqui em Curitiba. O meu primeiro clube de futsal foi a ABB de Curitiba. E aí comecei, né, porque eu tinha dois priminhos meus que jogavam, eu comecei a acompanhá-los, assistir os jogos, e aí iniciei também o futsal. Então eu fiz essa trajetória praticamente aí dos meus 11 até 18 anos jogando o campo e o futsal. Né? Chegou um momento que, como eu jogava campo nas categorias de base do Paraná Clube,
Num primeiro momento eu estava no futsal da BB e depois foi criada uma situação aqui que todos que jogavam campo no Paraná, se quisesse jogar futsal, também teria que ser no Paraná. E aí acabei indo para o Paraná e fiquei praticamente até ser, né, digamos assim, profissionalizado. Então eu passei essa faixa etária aí de 11 até os 18 anos praticamente jogando aí campo e futsal. Passei por todas as categorias de base, né, do Paraná, desde lá do Mirim, né, digamos assim, que antes era essa nomenclatura, né, pelo menos aqui era pré-Mirim, Mirim, tinha o Infanto. infantil, e assim foi. E aí em 97, que foi o ano que eu subi aqui para o profissional do Paraná, e aí eu tive que, no caso aí, parar com o futsal, né? Mas eu fui até muito próximo aí dessa etapa mesmo de ser profissionalizado. E aí, é claro, seguir carreira no futebol de campo. Mas o futsal sempre foi muito, assim, eu particularmente sempre gostei muito, porque o futsal, na minha concepção, ele ajuda muito o atleta no comportamento, principalmente de passe, domínio, de Tomada rapidez, de decisão, né? tomar decisão com a bola, né? Então, isso aí foi fundamental, até eu digo por mim mesmo, porque eu nunca fui um jogador rápido, né? Mas eu fazia uma leitura rápida, né? Eu não precisava ficar muito tempo com a bola no pé e eu tentava, óbvio, fazer com que a bola corresse e eu, óbvio, poderia me deslocar, né, para um outro momento ali da fração do jogo, né? Então, eu acho que isso é fundamental e assim, até em relação a muitos pais que me procuram às vezes, né, encontro e querem tem lá seu filho com 6, 7 anos de idade, pergunta o que eu falaria para ele, né, em relação a projeto. E eu normalmente procuro falar, ó, se você conseguir deixar o teu filho só no futsal, pelo menos até 12, 13 anos, deixa só no futsal, não se preocupa com o campo. Deixa ele ir para o campo depois dessa faixa etária, que aí ele vai aprender mesmo nessa idade a jogar o campo, né, que a gente sabe que é diferente, mas que o futsal ele acaba se tornando aí fundamental nesse sentido para uma formação. Ô, Lúcio, e caminhando assim, hoje o que você faz atualmente no futebol? Bom, eu parei de jogar praticamente 2 anos já, e aí óbvio que já tinha, né, uma ideia de seguir no futebol mesmo, né, nessa questão de campo, né, que era como membro de comissão, e comecei aí a fazer os cursos, né, que nós citamos agora. Como ex-atleta, né, eu já poderia já fazer a licença B, aí comecei pela B e recentemente finalizei aí a licença A. Então, eu fiquei praticamente o ano de 2018, quase todo ele, me preparando, né, em relação a isso. Quando chegou em outubro, eu fui convidado para ser o auxiliar aqui do Paraná Clube, né, o auxiliar da casa, e estou no clube desde então aqui novamente. E você é uma referência aí, a gente já viu um pouquinho dessa história, mas antes da gente entrar nela, eu estou fazendo uma entrada geral aqui e eu queria saber um pouquinho mais, eu pesquisei também, né? O que é o projeto Jogo da Vida, que eu acho que você está desenvolvendo aí, né? Queria que você falasse um pouquinho desse projeto para nós. Então, esse projeto, ele na verdade, ele já vinha sendo algo pensado há muitos anos atrás, né? Eu, com mais alguns amigos, né, tínhamos essa ideia e depois, na reta final aí da minha carreira, através aqui do pastor Anselmo, né, que está aí com a gente direto, né, em relação aí ao futebol. E aí nós iniciamos esse projeto. Em 2017, eu conversei com 2 amigos meus que são empresários aqui, não no ramo do futebol, né, mas que tinham uma área aqui com 3 campos de futebol.
e falei com eles sobre essa situação de utilizar no aspecto social. E aí eles toparam e aí iniciamos esse projeto com praticamente assim, pouco mais de 2 anos e meio, a gente já atendeu aí na totalidade mais de 300 crianças e adolescentes, né? O projeto aqui ele está numa região que ela abrange praticamente 3 municípios aqui ao lado de Curitiba, né? São bairros mais simples, mais carentes, e a gente acaba dando a eles aí a possibilidade tanto, né, no período aí fora deles da escola, né, porque todos precisam estar matriculados na escola para participar. Então nós temos aí esse desafio aqui com eles, né, de proporcionar a eles um pouco do futebol, né, o esporte até como um lazer, né, e óbvio a questão social, né, deles estarem ali com outros garotos, outros meninos e poderem, apesar muitas vezes da situação econômica, eles estarem ali num local seguro. Então, nós já estamos aí indo para o terceiro ano, né, de projeto e tem sido assim algo bem bacana, porque principalmente aos sábados pela manhã a gente consegue realizar palestras, né, com os pais, falando um pouco sobre drogas, né, sobre vários temas assim importantes do dia a dia. Ô, Lúcio, e tudo com recurso privado ou com recurso de patrocinadores, ou é tudo realmente assim, com amor mesmo que faz, sem nenhuma utilização de recurso, tem público, por exemplo? Na verdade, durante todo esse tempo, nós criamos uma associação e entre nós mesmos, nós que bancamos, né, durante todo esse período, né? Pessoas que conheceram ao longo do período começaram também a fazer doações, mas tudo dessa maneira. A partir de 2 anos que você tem a associação, você consegue, através de recursos, né, da lei de incentivo, né, Sim. você angariar isso, né? Nós estamos, recentemente foi aprovado, né, nosso projeto, e agora nós temos aí um período para tentar, através da Tá. lei de incentivo, captar, né, recurso, mas até então saía do nosso próprio bolso tudo, e essa ajuda é de forma voluntária e com doações. A lei, só para a gente passar para o pessoal, é a lei federal ou é a lei do seu próprio estado? Não, essa é a lei federal. A que nós conseguimos foi pela lei federal. Ótimo. É um projeto bem acessível, né? A gente conhece um pouco. Eu trabalhei no América aqui em BH com esses projetos. Também tinha uma empresa de desenvolvimento de projetos na área de lei de incentivo. E eu tenho certeza que você vai conseguir captar, porque é por uma boa causa e é um bom projeto. E as empresas vão apostar, principalmente nesse momento, né? Posteriormente a esse momento, vão apostar nesse tipo de projeto. E tenho certeza que Deus vai abençoar e vocês vão captar esse recurso para desenvolver cada vez mais esse projeto. Ô, Lúcio, e dando sequência aqui, você foi um atleta muito dedicado no futebol, vestiu várias camisas de diversos clubes brasileiros e até internacional, né? O que fez você decidir que você ia viver de futebol? Na verdade, assim, eu praticamente cresci numa família que sempre foi envolvida com futebol. Quando menor, assim, eu tinha já um tio meu que já estava indo praticamente da base profissional e foi, sem dúvida, assim, um dos meus incentivadores, né, digamos, para a caminhada, né? Porque eu, desde criança, desde que eu me conheço por gente, sempre gostei de futebol mesmo, né? E aí acompanhando também ele, né, através não só dele, mas também de outros, né, que da minha família gostavam, né, de futebol e assim foi. E nós, como eu assim, tive já essa relação cedo, eu já fui também me acostumando ao ambiente. E por isso eu só fui, assim, tentando já, quanto mais cedo, né, me disciplinar e focar dentro do que era o meu objetivo, né, que era o futebol, tentando, claro, junto com o estudo, né, estar ali
trabalhando os dois lado a lado e a partir do momento que eu atingisse aí o nível, né, de profissional, optaria, óbvio, como aconteceu. E o seu melhor momento de carreira foi naquela época considerado o carrossel carioca no Botafogo, com o Cuca? Eu acho que assim, ali chamou muito atenção, né, pela forma como o time se encaixou, né? O Botafogo naquela época era uma equipe que conseguia jogar um bom futebol e um futebol bonito, né? Isso chamou bastante atenção na oportunidade. Eu acho que isso acabou ficando marcado, porque até hoje, né, pelo menos quando encontro pessoas que gostam do clube, sempre trazem à memória aquele momento. E sem dúvida que, assim, o objetivo final ele não foi alcançado, né, que tanto teria sido ali o título estadual quanto, de repente, brigar mais à frente ali por uma situação de título nacional, mas foi assim um time que encaixou e fez uma boa história, né, essa equipe. Então, acho que ficou marcado por isso. Além dessa experiência, você tem algum outro momento que você recorda assim que foi importante na sua carreira como atleta? Olha, assim, eu acho que para o atleta, se ele observar, principalmente agora, né, que eu parei de jogar, mas todas as fases ela acaba sendo importante em muitos aspectos, né? Pode até não ter tido uma, digamos, uma boa passagem em tal clube, mas você acaba tirando lições daquilo também. Assim, a minha trajetória no início aqui no Paraná também foi muito boa, tanto que aí eu chamei a atenção de muitos clubes aí no cenário nacional e acabei, digamos, indo depois para São Paulo, né? Indo depois para o Atlético Mineiro, e assim, todos com alguma situação bacana. Eu acho que até, digamos, as experiências que eu tive fora do país, né, que são mercados assim talvez não muito conhecidos aqui para o público brasileiro, mas na própria Arábia e no México assim, foi muito interessante porque me trouxe muitas lições de vida também, né? Como que, como que você viu essas experiências fora do campo, né? Principalmente essas experiências internacionais? Assim, especialmente na Arábia, né, por ser um país, né, de uma cultura totalmente diferente, ali você acaba aprendendo muitas coisas, né? Você valoriza muito mais a tua, digamos, liberdade, né, em relação ao que nós temos aqui. Lá, no caso, na oportunidade, você tinha determinados horários para você poder sair, né, por causa do aspecto religioso, e isso também foi uma forma de aprender, por outro lado, né, quanto eles respeitam isso, né, em relação à questão dos horários que eles tinham de reza. Então, isso tudo acaba te trazendo, né, alguns aspectos assim importantes para a sua vida, para o seu dia a dia também. E depois você vai aprendendo e assim, você vê aquilo que é bom, né? Você pega aquilo que é bom e retém, né? No caso, né? Aquilo que te traz mais benefício, né? Então, foi basicamente isso daí. Ô Lúcio, antes da gente abrir para as perguntas aqui, você também já vestiu a camisa da seleção brasileira, né? Como que você avalia essas passagens que você teve na seleção e essas experiências? Bom, na verdade, seleção, eu só fui para a seleção sub-20, né? Base. Da seleção principal eu acabei não sendo convocado. Mas, assim, foi uma experiência muito bacante, marcante, porque eu sou da geração, por exemplo, do Fábio, aí, o goleiro do Cruzeiro, do Mancini, que passou aí no Atlético Mineiro, né, o Ronaldinho Gaúcho, o Juan, zagueiro, o Júlio César, goleiro, que parou recentemente. Então, essa foi a minha geração. Mas foi, assim, duas convocações que eu tive, uma para uma preparação
sul-americano na oportunidade e depois para um torneio que foi o torneio que antecedia a Copa do Mundo, né? Eu acabei indo para esse torneio, fomos campeões na Tailândia e depois houve uma troca de comando técnico na oportunidade. E aí praticamente houve muitas mudanças, né, em relação a alguns atletas e eu acabei não indo mais para a seleção. Mas é sempre uma experiência fantástica, né? A seleção é o ápice, né? Em qualquer que seja a modalidade aí, ou categoria, é o que o jogador, né? No caso de futebol, ele procura, né? Ô, Lúcio, você ficou chateado por algum momento na carreira de não ter sido lembrado pela seleção? Não, chateado não. Até porque a seleção, digamos assim, ela nesse período aí praticamente teve aí grandes atletas, né? Pelo menos na minha posição aí, né? Ronaldinho, que eu me recordo assim, Alex, vários atletas que Kaká. tiveram o Kaká depois. Então, assim, jogadores que marcaram na época na seleção e na Europa, né? Então, não, é claro que eu como atleta, digamos assim, em 2008, 2007 também poderia ali ter tido uma oportunidade, mas nada que me deixasse assim chateado com tal situação. Ô, Lúcio, eu me recordo ainda que na época que você jogava, você sempre foi preterido pelo Cruzeiro, mas acabou vestindo a camisa do Atlético. Como foi essa experiência aí no Galo? Pois é, eu assim, quando tinha na oportunidade aquela Copa Sul Minas, né, que foi ali no final dos anos 90, óbvio que por jogar mais contra tanto Atlético e Cruzeiro, eu comecei a chamar mais atenção, né? E até pela minha característica, né, o pessoal sempre falava, né, o Lúcio tem característica para jogar lá no time de Minas, não sei o quê. Só que passou o tempo, isso não se concretizou. Eu lembro que em uma oportunidade surgiu uma sondagem de fato do Cruzeiro, para eu ir para o Cruzeiro. E aí depois que eu joguei 2002 Campeonato Brasileiro, que aí o então diretor da época, que era o Calil, e aí ele veio atrás e acabou me levando aí para o Atlético, né? Passei o ano de 2003 aí em Minas. Acho que foi um ano, apesar aí do Cruzeiro, né, nesse ano ter levado tudo, Ganhado tudo. ganhou tudo, acho que foi um bom ano que o Atlético acabou fazendo também. Ô, Lúcio, e você sofreu em alguns momentos com as lesões, né? Como que foi o impacto dessas lesões na sua carreira, assim, como atleta? Bom, na verdade, assim, lesão grave mesmo eu tive no Botafogo, no meu primeiro ano, que foi no meu primeiro, aliás, foi no primeiro jogo da decisão do estadual, né, numa jogada que eu fui na linha de fundo, a hora que fui cortar o adversário, eu acabei, na hora que eu, digamos assim, prendi, né, a perna, o joelho deu aquela... E aí eu tive a ruptura do ligamento e fiquei praticamente 7 meses e meio afastado. Fui voltar, acho que faltava 2 rodadas para acabar o brasileiro daquele ano. Porém, como eu me preparei, digamos assim, na reta final, né, desse ano, quando iniciou 2007, eu iniciei muito bem. E aí foi também um dos principais anos, né, que eu tive aí no Botafogo. Mas, assim, eu acho que essa é a pior parte para o atleta, né? A questão da lesão, porque, especialmente quando você faz a cirurgia, você tem aquela... Sabendo que você tem, no mínimo, digamos assim, 6 meses para você ficar inapto, né, a uma atividade. E aí você tem que trabalhar muito a questão, principalmente de cabeça. É importante, nesses casos, os clubes terem, né, digamos assim, um acompanhamento profissional, né, por vezes, né, com um psicólogo ali para estar acompanhando, porque essa primeira etapa, assim, ela é difícil e ela se torna muito repetitiva, né, a questão do que você faz, assim, na recuperação, ela é muito repetitiva,
e você fica, né, distante daquilo que você gosta de fazer. Então, e essa foi, eu acho que a parte mais difícil assim da carreira. Depois eu tive, óbvio, lesões musculares, mas nada além, digamos assim, de 3 semanas, né, ficar distante. Isso foi raro assim acontecer, porque eu sempre também procurei me cuidar bastante, né, em relação assim à questão do corpo. Ô Lúcio, eu vou pegar uma pergunta de um colega aqui, do Marcel, tá perguntando aqui como que você combinava com o Juninho para bater as faltas dessa época lá do Botafogo, porque todos os dois batiam falta muito bem. Pois é, o Juninho, até o fato de eu conheci ele, na verdade, lá, né? Mas ele era aqui de Curitiba também, e a gente acabou fazendo uma ótima relação, assim. A gente meio combinava, né? Eu falava, Juninho, se for aqui, de tal ponto para trás é sua, mais para frente aqui, aí deixa comigo. E assim, uma situação interessante, como ele batia forte, até recentemente aí eu recebi vídeos desse gol, um gol que aconteceu até lá no Pacaembu, no Corinthians, que o Juninho ele toma a distância, ele ameaça bater, e óbvio, né, quando você tem um cobrador que bate tão bem na bola quanto ele forte, você acaba mexendo, né, com o barreiro e o goleiro. E aí ele passou, o pessoal meio que mexeu, o goleiro mexeu e eu acabei batendo no canto do goleiro mesmo. Então nós tínhamos ali algumas situações que nós combinávamos, né, mas óbvio que o Juninho também era um grande batedor, né, batia com uma força assim que era bonito de ver também. Ô Lúcio, e a gente caminhando agora para a questão da transição de carreira, né? Você sempre foi um profissional muito centrado e a gente percebe até no seu jeito de responder. Olha o Leandro aí, ó. O Leandro tá reclamando que não batia falta ainda bem, né, Lúcio? Leandro, nós temos que pedir para ele não fazer falta nos outros, né? Mas ele fez um golaço, eu até num curso, eu divulguei o curso com um gol que ele fez de bate-pronto de fora da área. Até ele custou recordar do gol que ele fez, viu? Ele tem 4 gols, os 4 são golaços. Por incrível que Ah, pareça. tá vendo? Ô, Lúcio, e como que foi, assim, você é uma pessoa muito tranquila, muito preparado, né? Como que foi essa transição nesses últimos anos? Como você foi observando, aonde você gostaria de se posicionar no futebol, né? Essa transição de atleta para fora das quatro linhas, né? Então, assim, eu sempre fui muito observador, né, em relação, assim, a muitas coisas. E ao longo da carreira, uma coisa que muitas vezes o atleta ele não tem essa percepção é que depois que ele para, ele vai ter que fazer alguma coisa. Aí a opção dele permanecer no futebol, ele vai ter poucas áreas para ele, né, ter continuidade. Ou como gestor, né, que são poucos que conseguem, como treinador, como auxiliar, preparador físico, né, aí ele vai ter que também ter o estudo. Você quase não tem assim muitas opções, só que você vai mudar, digamos assim, o teu patamar, né? Você vai estar dirigindo. E às vezes os atletas, ao longo da carreira, eles cometem muitos erros que acabam, digamos assim, manchando a própria carreira. E aí depois ele quer ser, digamos assim, um treinador, quer ser um gestor, mas aí ele deixou lá uma mancha dele como atleta e vai ter dificuldade depois para ele, por vezes assim, ter uma credibilidade, entendeu? Então, esse foi o cuidado que eu sempre tive, porque eu sempre quis permanecer no futebol. Eu só tinha, digamos assim, uma questão de ir para o lado de campo ou ficar do lado de fora, né? Digamos, como um gerente, como um gestor mesmo, mas eu sempre gostei muito do campo e devo confessar, assim, que por alguns treinadores que eu tive, eles me ajudaram a correr atrás disso, sabe? Porque eram treinadores assim que iam muito no oba-oba, muito no falatório
pouco trabalho, né? A gente hoje tem observado um pouco essa mudança, né? Onde os treinadores estão se preparando mais, estão estudando mais, mas assim, muitos me influenciaram para tentar ser um treinador. Porque, eu não entendia assim, falava, pô, com todo respeito, mas pô, se o cara chegou até essa posição de treinador fazendo isso aqui, se eu me preparar, se eu estudar, eu acredito que eu também posso chegar. E aí eu fui, assim, com alguns treinadores eu tinha uma boa proximidade, íamos conversando e com o tempo, né, eu falei, olha, eu vou tentar jogar até certo ponto e depois eu vou me preparar, vou estudar. Você chegou a fazer um planejamento de carreira, de transição, ou você deixou acontecer de forma natural? Não, eu assim, a minha ideia era completar 20 anos de carreira. E aí, como atleta profissional. E aí, em 2017, em junho, eu atingi isso. Aproveitei para ir até o fim do ano, né? Óbvio que eu não queria também parar no meio de um contrato. E aí eu optei por finalizar, né, a carreira de atleta e começar, digamos assim, esse preparo. Mas Ô, com, Luz, com esse objetivo já de ir para o campo. Ô, Lúcio, eu tenho colocado esse posicionamento para você, porque a gente vê muitos jovens assistindo a live e acompanhando aí de perto, né, a live, e eu acho que é importante esse posicionamento, né, porque a carreira do jogador de futebol, ela é gloriosa, né, ela é de holofotes, e você teve uma carreira assim, e você se preparou, pelo que a gente percebe, para essa transição. Uma outra situação é a questão do impacto financeiro, né, a gente já viu jogador de futebol perder tudo em pouco tempo, e assim, e até algumas ações até para contribuir. Como foi seu preparo psicológico e o preparo financeiro para que isso pudesse chegar de uma forma mais amena? Bom, isso é uma colocação importante, porque, assim, na verdade, nós temos, se nós formos pegar a proporção de atletas que realmente ganham bem no Brasil, ela é baixíssima. Sim. São muitos atletas, mas ganhando pouco. E aí, a gente tem, né, muitos exemplos, né, de atletas que... E isso serve também, digamos assim, até para aqueles que jogaram na Europa mesmo, né, acabam, por vezes, após encerramento de carreira, e isso, durante o meu período de atleta, eu participei de uma palestra de um ex-jogador de futebol americano, quando eu estava no São Caetano, e ele falou que o índice de separação, de divórcio, até o terceiro ano após o encerramento de carreira era enorme, era muito alto esse índice. Outro problema, após o encerramento de carreira, o jogador se envolver com álcool, né? O alcoolismo muito forte. E terceiro, até em certos momentos, o suicídio. Então, isso, assim, sempre mexeu muito comigo e é óbvio que, ao longo da carreira, muitos treinadores também batiam nessa tecla, né? Eu me recordo, por exemplo, que eu trabalhei com o Muricy era um que falava isso constantemente, né? Que um momento a carreira ia finalizar, ia acabar, então nós tínhamos que estar cuidando, né? Não só da nossa ferramenta principal, que era o corpo, mas também cuidar em relação a outras coisas, né? E por vezes, às vezes, assim, até decisões erradas, né? Em planejamento, em você colocar, digamos, teu dinheiro no lugar errado, né? E acabar perdendo. Já aconteceu isso comigo também, já aconteceu com outros amigos meus, né? E isso daí, de fato, é ruim porque atrapalha e a gente acaba se preparando muitas vezes para o futebol, mas para essas coisas você não tem o preparo ideal. E, na verdade, quando você inicia uma carreira de futebol, muitas pessoas se aproximam de você por interesse. Essa que é a verdade. Porque depois, assim, que você está numa situação ou numa situação de fim de carreira, ou depois que você para a carreira, você sabe exatamente quais são os seus amigos. Mas
o glamour da profissão, né? Isso atrai muito os que se dizem amigos, né? E tantas outras coisas que tentam te levar para situações de fazer você mudar muitas vezes o teu comportamento. Então, essa é uma situação importante. Eu, agora, nessa minha posição, especialmente com jogadores assim mais jovens e que querem, muias vezes, ouvir, eu procuro estar conversando, estar me aproximando, explicando o que é a carreira, que nem todos, apesar de muitas vezes chegar no profissional, vão ter uma carreira de êxito, porque o atleta ele atravessa muitas fases, né? Ele tem ali na categoria de base, cada categoria que ele atravessa é uma fase, da base para o profissional é outra fase, no profissional ele vai E ter o que funil, atravessar algumas e fases. o, e o funil ele é muito curto, né? Essa é a realidade do futebol brasileiro hoje. E assim, infelizmente, por esses próximos tempos, em razão até dessa situação, dessa pandemia, a tendência é ela ficar ainda mais, né, digamos, Reduzir mais mais. curta. Então, Sim, a sim. gente tem que cuidar em relação a isso também. Ô, Lúcio, e hoje no Paraná você atua como auxiliar técnico, correto? Qual que Isso. é o seu papel assim, junto à comissão técnica? Você que é um ídolo do clube, é um dos principais atletas que mais vestiu a camisa do Paraná. Qual que é o seu papel assim com a comissão técnica hoje? Bom, Ô, Lúcio, antes de você responder, mandar um abraço pro doutor Oswaldo, que entrou na live aí, lá da CBF Academy, tá na live. grande E, abraço, e também pro Leston Júnior, que é também daqui de Divinópolis, e também te mandar um abraço aí. grande Lessa, professor Oswaldo. Tem aí o Thiago Rodrigues, o Rafael Lucas também, são atletas ainda profissionais aí, que trabalharam comigo, também estão aí nessa live. Um abraço para todos. Na verdade, assim, eu, desde quando eu retornei, eu só trabalhei com praticamente pessoas, com exceção do Matheus, que eu já conhecia, né? Peguei, por exemplo, o Claudinei Oliveira, que eu fui atleta dele quando eu cheguei aqui. Aí saiu o Claudinei e assumiu o Dado Cavalcante, eu também tinha sido atleta dele. E aí veio o Matheus Costa, que foi o treinador que passou pelo Paraná em 2017 no acesso, e agora assumiu o Alan Al, que nós nos conhecemos desde os 11 anos de idade, porque ele era da categoria de base do Curitiba. E assim, são pessoas de perfis diferentes, mas que são pessoas boas de lidar, entendeu? Pessoas que acabam você tendo uma ótima relação de trabalho. A minha conduta nos outros casos, né, que foi tanto Claudinei quanto o Dado e uma parte ainda com o Matheus, como eu era, digamos assim, o segundo auxiliar, eu sempre me colocava numa situação aguardando, né, digamos, uma posição ou do treinador ou do primeiro auxiliar para eu tomar algumas posições, né, em relação a trabalho, a uma conduta de explanar alguma situação. Já com o Alan, eu só tenho o Alan e eu hoje no clube, né? Então, a nossa aproximação ela é maior, nós trocamos mais ideias e assim, a minha função é estar observando, analisando, tentar, dentro daquilo que muitas vezes, na concepção que o treinador passa para mim, eu também levar para ele algumas ideias para ver se nós podemos ali conectar algo, encaixar algo que eu acho que é importante, mas estar sempre, né, sendo aquele que de fato seja o auxiliar dele, né, no sentido não só ali do trabalho, mas em outras questões também, como falar com alguns atletas, né, que eu acho que aí cabe E muito como tem sido essa relação, Lúcio, principalmente com os atletas, tirando essa parte, como diz assim, do mental, a parte do jogo, como tem sido? Né? Porque você conhece bem os atalhos do campo. não tem sido boas, assim. O que acontece é que hoje o
o futebol ele acaba precisando com que o atleta ele tenha um entendimento mais posicional, né? E muitas vezes, por uma relação, digamos assim, de postura do corpo, ele já ganha algum tempo com isso. Então, o que eu tenho, assim, nessa medida do possível, é estar fazendo com que os atletas eles melhorem esse tipo de comportamento. Porque eu tenho observado muito que muitos, especialmente mais jovens, assim, eles ainda acabam tendo muitos vícios. E, às vezes, num posicionamento de domínio de bola, né? Você já dominar preparando para uma outra ação. Eu acho que essas questões, assim, elas são importantes. E, óbvio que hoje a gente trabalha aqui na faixa de 30 a 33 atletas. Não são todos que vão te ouvir. Só que se você consegue passar para 2 ou 3, já está excelente, porque esses guardando, né, esses absorvendo aquilo que você imagina, certamente são atletas que ali na frente vão conseguir produzir frutos melhores, entendeu? Então, acho que essa é uma relação importante que você tem que ter assim com esses atletas. E não só por ser um ex-atleta e ter vestido essa camisa do Paraná por tantas vezes, né? O que você tem feito fora dos campos hoje na área da capacitação para você contribuir com essa comissão técnica? Estudos, TBF, como tem sido? Sim, como te falei, né? Quando eu parei em 2017 ainda, eu já procurei, até o Leandro esteve comigo nessa viagem, nós fomos junto com o pessoal da Universidade de Futebol para a Espanha. Tivemos ali uma situação muito importante, assim, eu acho que para até dar esse start, né, em relação ao que nós queríamos pós-carreira. Observamos o contexto em outro local, né, em uma outra escola. Isso é importante, uma escola importante no cenário mundial, que é a espanhola. Ali deu para observar e aprender muitas coisas. E aí, quando eu voltei no fim do ano, eu já falei assim, né? Pensei, já vou aproveitar, já vou fazer o primeiro curso que der da CBF Academy, né? E até me recordo que acabei fazendo até aí em Belo Horizonte, porque foi a mais próxima que tinha e aonde eu consegui a vaga. E aí eu consegui já fazer, finalizei isso, nós fizemos no início de fevereiro, se não me engano, ali de 2018, e eu finalizei os trabalhos que você tem ali o período e comecei a me condicionar, né? Eu fiz a observação na época no Paraná Clube mesmo, e isso foi gerando assim até uma possibilidade de eventualmente eu vir a trabalhar depois no clube. E em outubro foi o que aconteceu. Só que eu já aproveitei o momento que eu já fui chamado para ser auxiliar do profissional, aí eu optei já por fazer a licença A, que é mais voltado, digamos assim, ao contexto profissional. E recentemente, em dezembro agora, 19, eu finalizei, né, a licença A. E a gente tem que continuar, né? Porque eu, como atleta, eu tinha uma visão. Como comissão técnica, eu passo a ter também uma outra visão, trazendo alguns benefícios que eu tenho como ex-atleta, mas eu preciso estar me atualizando, melhorando em muitos aspectos para poder contribuir, né, com a comissão técnica. Até diante disso, eu já queria te fazer um posicionamento. Como que você tem visto a leitura tática do jogo de futebol pelos atletas hoje? O Leandro até comentou um pouco de dificuldade na live dele aqui conosco, né, dessa leitura técnica, onde não tinha tanta orientação para o atleta e o próprio atleta não tinha tanto conhecimento de leitura tática. Assim, são, acho, contextos um pouco diferentes, né, porque o Leandro ele lida com atletas jovens, né, categoria de base, e eu, apesar de estar no profissional, eu também observo isso, essa dificuldade de leitura. Até de comportamento, muitas vezes, de saber o momento que você está jogando de um lado, se o teu companheiro
do lado contrário tem que fechar, se tem que abrir, sabe? Essas leituras que elas são necessárias, né, em relação a um jogo. E muitos atletas ainda têm muita essa dificuldade. Em contrapartida, há um aumento bom assim de atletas interessados, principalmente procuram, digamos, eu como auxiliar ou o analista de desempenho do clube para passar algum vídeo, né, mostrar lances do jogo, porque o atleta ele tem que ter esse interesse, né, nessa melhora de crescimento. Então, eu acho assim que isso também é um aspecto que, apesar de nós observarmos que existe de fato uma dificuldade, por outro lado também já está tendo um interesse maior também em relação aos atletas para eles melhorarem. Isso dificulta um pouco a vida da comissão técnica, ô Lúcio, porque iguala um pouco mais, ou você vê isso como um ponto positivo ou um ponto negativo dentro do jogo? Olha, assim, o ideal era você ter, óbvio, um equilíbrio, né? Porque por vezes você acaba tendo que perder tempo, né, em relação, digamos, a trabalho, para você evoluir em algumas situações que, de repente, você já poderia ter ganho mais tempo e você ter ultrapassado ali algumas situações, né, de trabalho para você desenvolver. Mas, ao mesmo tempo, é o trabalho, né, que, digamos assim, o treinador, que o auxiliar tem, né, a comissão tem, e talvez seja esse um dos grandes desafios, né, hoje aos treinadores, né, porque a gente vem aí de um tempo onde perdeu-se um pouquinho, né, daquele, daquela questão do jogo brasileiro, né? Nós olhamos muito, digamos, lá fora, sabendo que aqui é um futebol diferente, né? A gente olha para países muitas vezes que tem uma dimensão menor do que o estado, por exemplo, do Paraná, e a gente quer abranger um país como o nosso, que é um continente. E essas comparações, elas são difíceis que se façam, né? Porque as estruturas também são diferentes, então você vai acabar tendo aqui poucas estruturas, de fato, para você ter um tipo de comparação como você quer ter lá fora. E aí deixamos muitas vezes de fazer um jogo onde nós tínhamos determinadas características, tentando imitar o jogo Futebol europeu. do futebol europeu, sem você ter uma condição para isso, né? Porque a gente vai aí em muitos campos, ou vamos falar dos centros de treinamentos. Tem a maioria dos clubes no Brasil sequer tem o centro de treinamento. Então, por aí você vai ter que fazer o quê? Você precisa expor o seu trabalho durante a semana para tentar, né, no jogo, trazer o resultado que você imaginou naquela semana. Mas, às vezes, você não tem o campo que você vai jogar nem na tua semana de treinamento. Então, essa é uma outra dificuldade que se tem. Ô, Lúcio, você tem percebido, assim, a gente até conversava com o Vileno hoje à tarde, né, que tem surgido os novos técnicos e técnicos com a idade menor, né, mais jovens, né, vamos dizer assim, e com uma capacidade de entendimento do jogo muito interessante, né. A gente tem, por exemplo, o Jair Ventura, que fez um trabalho no Botafogo, você tem o Carille, você tem o Real lá no Fluminense. Como que você observa, assim, o futebol brasileiro, ele está passando por um processo de renovação, não só na questão da gestão, que a gente também observa, né, estamos tendo alguns avanços, como também no perfil dos treinadores? Mas eu acho que isso até é uma situação normal e natural, né? Porque assim como tem, digamos assim, o atleta ele encerra uma carreira, vai chegar um determinado momento que o treinador também ele acaba chegando numa situação até pela questão, digamos, de idade mesmo, né? E essa transição ela vai surgindo porque, né, alguns profissionais ou que vinham de trabalho de base e acabam, né, digamos,
fazendo bons trabalhos, ou um ex-atleta que começa a ser um treinador e ele começa também a mostrar ali um bom desempenho de trabalho, isso ele vai buscando o seu espaço. E o mercado é assim, né? O mercado ele vai te conduzindo para essa situação, muitas vezes de substituições, de trocas, e aí quem se prepara, quem está, né, se condicionando a isso, ele vai segurando o seu espaço. E é certo que o futebol ele não é diferente. A gente agora tem observado aí a vinda, né, dos treinadores estrangeiros. Assim como já teve um momento, teve o treinador, digamos assim, antigo, né, o mais experiente, aí depois teve o mais novo, agora tem os estrangeiros. O futebol ele vive muito esses ciclos, né? E daqui a pouco vão surgir outros nomes, a gente tem aí bons profissionais, né, no mercado, e é óbvio que há uma disputa em relação aí à questão de resultado, né, porque no Brasil, se você não traz resultado, você não dura, apesar de você muitas vezes ter bom trabalho, mas se você não tiver o resultado, você acaba Sim, ficando no meio do caminho. Então, essa uma projeção realidade. ela é muito curta muitas vezes, né? Ô Lúcio, e o que você está se preparando para o futuro aí? Qual que é o seu projeto para o futuro? Bom, assim, eu penso em, no futuro, me tornar um treinador. Eu acho que eu preciso, óbvio, como nós conversamos aqui, me preparar um pouco mais, né? Eu pretendo ficar aí um tempo ainda como auxiliar, mas num momento que eu me senti assim preparado e condicionado, a minha ideia é me tornar um treinador, porque eu sei que eu tenho assim essa capacidade, né, de me tornar um treinador e com bom potencial, não só pelo fato de ter sido um ex-atleta, mas especialmente por ter trabalhado também com bons profissionais e observando também o contexto que nós temos, né, de trabalho, né, de preparo agora. Eu acho que isso é importante, é o primeiro passo, né, que nós temos que ter em relação aí a se condicionar para isso. E como comentamos, né, hoje por meio aí da CBF Academy, né, você tem essa possibilidade. Nós temos aí vários cursos, né, fora também em relação aí muitos profissionais que têm proporcionado isso e é válido, né, essa troca, né, muitos profissionais estão abrindo um pouquinho mais. Antes nós tínhamos muito aquela questão dos treinadores não querer mostrar o seu trabalho. Eu, por exemplo, trabalhei com um treinador que o auxiliar dele nem participava da preleção, porque ele não queria mostrar para o auxiliar dele como que Com ele medo de perder a trabalhava. vaga. Aí eu pensava, poxa, se o auxiliar dele não participa da preleção, né, por que ele está fazendo parte da comissão técnica? Né? Então, são coisas assim que eu acho que hoje já está mais difícil, né, ter esse espaço, né, e cada vez mais os profissionais trocando ideias e abrindo para nós termos, assim, profissionais mais capacitados, melhores, né, num contexto de ver o crescimento do futebol brasileiro, que é o que a gente sempre espera. Ô Lúcio, nós estamos chegando aqui, falta um minutinho para acabar a live. Queria te agradecer por você ter aceitado o convite mais uma vez. Fiquei muito feliz por todo o contexto que eu já te passei, né, por ser botafoguense, por gostar do Botafogo, mas também por entender que você é um profissional fantástico, era dentro do campo e agora virou fora. E a gente acredita que você vai ter sim uma carreira brilhante aí, como se diz, na comissão técnica agora. Então, estou te agradecendo, muito obrigado de coração por você ter aceitado o convite. Falta 15 segundos para encerrar a live aí. Valeu, um abraço, Matheus, obrigado aí pelo convite e um abraço a todos que participaram conosco aí nessa live. Pessoal, obrigado. Luz, estamos à disposição. Amanhã nós temos mais live às 14, 16 e 20 horas. Um abraço.